Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo, nosso Deus. Nós o agradecemos por esse momento oportuno, bom, maravilhoso que Ele nos concede de estarmos aqui para ouvirmos a sua maravilhosa palavra. Deixe uma mensagem em seu coração que se encontra no capítulo 17 do livro de Atos e no versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Glória a Deus por essa palavra que chega aos nossos ouvidos nessa noite. Aqui, Paulo, nesse capítulo, nos relata que Paulo foi levado ali na cidade de Atenas e ele se viu muito comovido pela idolatria daquele lugar. E então aquele povo ali, daquela cidade, interessou muito sobre o que Paulo estava falando. Era um povo bastante curioso, desejava muito conhecer coisas novas. E Paulo, passando por aquela cidade, viu um altar escrito ao Deus desconhecido, e ali ele teve a chance de anunciar esse Deus desconhecido, a qual eles tinham aquele altar erguido, que era Jesus, a qual Paulo anunciava. Então ali eles pararam para ouvir Paulo, e nesse discurso Paulo nos trouxe essa mensagem aqui que estamos acabando de ler esses versículos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa mensagem está muito explícita para nós nos dias de hoje, que não é diferente do tempo que Paulo ali, comovido com o pecado daquela cidade, trouxe essa mensagem ao coração daquele povo, que se arrependessem dos seus pecados, porque dos seus pecados velhos, do passado, Deus se esqueceria. Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Nós temos um tempo que a gente passa por esse tempo dessa ignorância. A gente não compreende, a gente não entende, mas Deus, não tendo em conta esse tempo, a gente passa por um tempo que a gente não compreende, a gente não entende como é que tem que ser feito, a gente não entende a palavra de Deus, mas Deus nos dá tempo, Deus nos dá oportunidade para que a gente venha se arrepender. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O que é arrepender, irmãos? É deixar de lado aquela prática velha. É deixar de lado todo o pecado, toda a imundícia, a idolatria, a prostituição, a avareza, o adultério, o desamor, a desunião, a imoralidade. Tudo que se chama pecado, tudo que é injusto, tudo que traz a separação, a divisão, tudo que traz a discórdia, a maldade, a inveja. Todas essas coisas, irmãos, são tempos de ignorância que a gente viveu. Mas o Senhor nos chama hoje. Jesus te chama hoje. E anuncia para você hoje que se arrependa, porque do seu tempo passado, do tempo da ignorância que vivemos, Ele não se lembrará mais. Porquanto Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus Cristo nosso Senhor, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, Jesus nos chama hoje, porque um dia Ele vai julgar. Ele não leva em conta o nosso tempo passado, mas nós precisamos nos arrepender. Às vezes você ouviu e ouviu de novo e não se arrependeu. Então é chegado novamente essa chance, essa oportunidade para que você se arrependa. Nós temos tempo de arrepender todos os dias, irmãos. A gente cai, a gente levanta, cai e levanta, mas nós não podemos permanecer no pecado todos os dias. A palavra de Deus fala que aquele que permanece no pecado, ele é do diabo. Ora, se Jesus te chama para poder se livrar da prostituição, e você todo dia cai na prostituição, e eu sou fraco, e permanece no pecado,
É onde Deus diz: aquele que permanece no pecado é do diabo. Então nós precisamos deixar de lado. O homem que confessa e deixa a misericórdia do Senhor, ele alcança. Então, Deus não se leva o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a gente conhece a vontade de Deus, que a gente conhece o caminho a seguir, que a gente conhece o caminho da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos ser libertos, irmãos. Se permanecermos no mesmo pecado, o amor de Deus não está em nossos corações. Então, esse dia determinado, que com justiça Deus há de julgar o mundo, ele virá e não tardará, por meio do varão que se destinou, Jesus Cristo, que veio em carne, passou aqui todas as tribulações, passou aqui todas as dificuldades, como o homem ele sofreu, como o homem ele foi tentado, levou sobre si todos os nossos pecados. Ali quando Jesus diz: Elohim, Elohim, Deus meu e Deus meu, por que me desamparastes? Por que, irmãos, naquele momento Jesus disse isso? Porque naquele momento Deus o desamparou. Porque aquela hora o peso do nosso pecado caiu sobre ele. Por que Deus o desamparou naquele momento? Porque Deus não combina com o pecado. Ele é limpo. Ele é puro, ele é santo. Então ali ele se afastou porque o peso veio do pecado. Então é assim para nós hoje. Deus não consegue chegar em nós se nós estivermos impuros no pecado, na maldade. Deus não consegue. A bênção que ele tem para ser derramada sobre nós, ele fica distante, a mão dele é retida e o inimigo rouba aquela vitória, rouba aquela bênção por causa da nossa falha. Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar sobre nós chuvas de bênção. Deus quer derramar sobre nós saúde. Deus quer derramar sobre nós a paz. Deus quer derramar sobre nós a prosperidade. Deus quer derramar sobre nós toda sorte de bênção. Através da nossa desobediência, a mão dele se afasta. Porque ele não combina. Deus é santo, ele é limpo. Então, o inimigo rouba a nossa bênção. Então, a gente fica enfermo, a gente fica cheio de dificuldades, a gente fica sem paz. A gente vive um lar atribulado, a gente vive uma família sem paz, a gente vive dificuldades. Então, de toda sorte de dificuldade financeira, espiritual, material, toda sorte de dificuldade, por não obedecermos a palavra de Deus, por não obedecermos a Deus. Para e analisa para você ver. Comece a analisar a sua vida, comece a analisar o que você tem vivido, comece a analisar o passado e comece a analisar as quedas, comece a analisar o pecado, comece a analisar a vida que estava andando, para você ver quanto você padeceu, quanta dificuldade veio através da desobediência que viveu. Então nós precisamos meditar todos os dias, meditar na palavra de Deus e cada dia buscarmos a presença de Deus. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não conseguimos alcançar a perfeição, mas Deus vai nos ajudar a chegarmos à estatura de varões perfeitos. O Senhor nos ajudará a chegar nessa posição. Nós não podemos permanecer no pecado e achar que está tudo normal e está tudo bem. A mão do Senhor está afastada de nós, a mão do Senhor está distante de nós. Que nós possamos nos voltar para Deus. Dias difíceis virão, dificuldades virão, tribulações virão. Mas nós precisamos estar firmados em Deus, guardados debaixo do teto do Senhor Jesus, protegido por Ele, livre do mal. Aquele que estiver seguro nele, aquele que estiver firmado nele, na obediência, o Senhor vai guardar na hora da tribulação. O Senhor vai guardar na hora da dificuldade. Se tiver de passar pelo fogo, o Senhor passará junto. Se tiver de passar pelas águas, o Senhor passará junto. O Senhor abrirá o mar. Mas se nós não estivermos em obediência, a mão do Senhor simplesmente vai se afastar. E nós vamos pagar o preço pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Então vamos abrir os nossos olhos enquanto é tempo. Vamos
nos afastar de tudo aquilo que não provém de Deus, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que nós possamos ser erguidos na presença dEle, em santificação e em honra na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê força, para que você possa prevalecer de pé na presença do Senhor Jesus. Que você possa permanecer firme e fiel, servindo ao Senhor, sem olhar para trás, sem desanimar jamais. Livra-te do pecado, livra-te de desobedecer a palavra de Deus. Olha para ela. Ela é a nossa salvação, é o nosso mapa. Examinai, porque contém aqui ter a vida eterna. Não vá pelo que os homens têm falado, pelo que falsos pastores têm falado, falsos obreiros têm falado. Leia. Quem lê não é confundido. Quem busca, quem examina não é confundido. Não chega a ser enganado. Então leia a palavra de Deus, porque quem lê a palavra do Senhor não anda em trevas. Que o Senhor Jesus te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.